Olá, pessoal! Chegamos ao 10º encontro sobre os provérbios de Salomão, sobre a sabedoria. E nesse momento iniciamos um outro estilo de conteúdo no próprio contexto do texto, né? Que são realmente os provérbios colocados, né? Com pequenos trechos, frases, né? O que a gente vai chamar de frases. Segundo consta algumas literaturas, esses provérbios, eles são coletâneas, e não sei se essas coletâneas foi o próprio Salomão que foi agregando, guardando elas, ou se foi alguma outra pessoa a pedido do próprio Salomão, ou alguma outra pessoa dentro desse contexto histórico que a gente não tem como saber. Mas essas coletâneas de frases, são frases que eram da época, que eram talvez ditas por aquele sábio que está caminhando na rua e de repente fala alguma coisa interessante, e aquilo, né, aquela sabedoria popular, como a gente chama hoje. E aqui tem a coletânea, e essa coletânea ela também pode nos trazer um olhar sobre o pensamento da época, né? Então é muito interessante. Vamos iniciar. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Esse primeiro provérbio a gente vê que é bem estilo Salomão, né? Porque fala sobre o louco, mais uma vez. O filho sábio, né? É aquele que traz alegria, né, para a família. E o filho louco, e aí sempre colocando que é o que traz tristeza para a família, mas o filho louco, o termo louco aqui, ele tem a representação daquele que não tem discernimento, tá? Não é esse louco que a gente entende como hoje. Continuando. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda sem sinceridade anda seguro, mas o que... retomando. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida. As produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem entendido o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio vira sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá.
Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Então, pessoal, ao finalizarmos esse trecho, nós vamos falar um pouquinho sobre esses provérbios, apenas fazendo uma pequena análise sobre o que ele traz, né? Um comparativo entre o que ele vai chamar de o justo e o ímpio, né? O justo sendo aquele que está em busca da sabedoria ou que já é sábio, né? E ele até coloca, o justo é abençoado. E os ímpios, aqui ele chama também daquele que é o que não tem discernimento, né? Aquele que em alguns momentos ele chama de o louco. Quando ele chama de o louco aqui, a gente já lembra, ó, é o Salomão que está falando, né? O louco é a tristeza de sua mãe, então ele já traz o louco aqui novamente, sempre lembrando que o louco é esse ímpio que é o sem discernimento, né? Sem estar próximo à sabedoria. Então, assim, e aí ele vai traçando o caminho de um e de outro. Se você caminha pelo caminho A, algumas coisas como as bênçãos, né? Muitas bênçãos e muitas coisas justas, muita amorosidade vai estar no teu caminho. E se você caminha pelo caminho B, você não vai ter grandes resultados, né? E ele fala sobre os ímpios perecerá, os ímpios serão abreviados, né? Os ímpios, a boca cheia de perversidade. Então, e aí ele também vai mostrando um pouco a característica de cada um desses dois perfis. Então, cabe a cada um de nós ter o discernimento, a observação e a prática de, tipo, ao falar coisas desagradáveis da tua boca, você está sendo um ímpio, né? Então, busca, eu falei isso, na próxima vez eu vou melhorar, ou eu vou pegar algumas frases positivas e começar a fazer um exercício, né, de prática de coisas boas, de prática de agradecimento e não de achar que as coisas são desagradáveis. Olha a diferença entre um ímpio, né? A diferença entre aquele que não tem discernimento, ele começa a reclamar de tudo. E o que está no campo da sabedoria, ele vai agradecer. É isso, gratidão por estar aqui conosco.